Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para mais uma palavra? Hoje eu vou estar fazendo uma leitura lá em João 8, 3. João capítulo 8, versículo 3 ao versículo 11, tá? Vou fazer essa e vou fazer algumas referências, tá? Mas antes, vou fazer um pedido para você. Dá um joinha, faz um comentário aqui embaixo. Toda vez que você dá o joinha e faz o comentário, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante. E o YouTube vai estar oferecendo para mais pessoas. Outra coisa que eu vou te pedir, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho aqui de inscrever-se, marca o sininho, que toda vez que tiver uma alteração no canal, você receber a notificação. Outra coisa, também vou pedir para você, vai aqui embaixo, compartilhar. Seleciona o WhatsApp, o iconezinho verde do WhatsApp, marca os seus contatos e envia para eles. Com certeza tem alguém que está precisando de uma palavra de Deus, tá bom? Outra coisa que eu quero falar. Nós estamos sempre fazendo vídeos e colocando aqui no canal toda quarta e sexta às 20 horas. E no domingo nós colocamos às 21 horas. Tá ok? Então, se você não receber a notificação de publicação de vídeo, é só você olhar lá no canal da Igreja de Cristo, Tempo de Salvação, e vai ver que toda quarta, sexta e domingo tem um vídeo para você poder assistir. E com certeza vai ser uma palavra para te edificar. Bem, a palavra lá em João capítulo 8, versículo 3 a 11, está falando sobre a mulher adúltera. É uma passagem que muito se fala. Eu gostaria de fazer uns comentários que eu acho que são interessantes. Diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra novamente. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja bem, como eu li aqui para vocês, disse em determinado momento, eles estavam querendo enganar a Jesus. Eles estavam querendo achar uma ocasião que pudesse o acusar de algo que a lei condenasse ele. E o que aconteceu? Por que eles falaram isso para ele? Lá em Números 5, do 11 ao 31, depois vocês podem ver, fala quando o marido suspeita que a esposa traiu ele, mas ele não sabe e ela não confessou. Existe lá uma descrição do que o sacerdote vai fazer para descobrir se aquela mulher traiu, adulterou ou não. Discorre tudo. Números 5, do 11 ao 31. Por que eu disse isso? Porque aqueles homens estavam tentando acusar Jesus dentro da lei, dentro do Antigo Testamento.
Em que eles estavam se baseando? Aquilo que está escrito. Falou, eu vou ler só um pedacinho. Número 5, 11 ao 31. Fala assim um pedaço. Acho que é no 12. Fala aos filhos de Israel, diz: quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculta aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminada, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada. Veja bem, ele falou testemunhas. Por que falou testemunha? Porque para que a lei condenasse, era necessário ter testemunhas. Aqui discorre tudo porque não havia testemunha. Então o que é? Bom, se não tem testemunha, tem que ter um outro jeito. Aí o sacerdote preparava uma água, dava para essa mulher beber, e se ela tivesse em adultério, a barriga dela ia inchar e ela não iria poder mais ter filhos. Só sintetizando. Então, era necessário ter testemunhas. Por isso aqueles homens falaram: olha, ela foi pego em ato de adultério. Nós estamos aqui porque nós pegamos ela. Então, nós somos testemunhas do que ela fez. Então, eles estavam tentando pegar Jesus na palavra. Só que vocês lembram que lá no começo, não lembro agora onde, fala que Jesus foi levado ao templo com 12 anos e os pais foram embora, deram a falta dele, voltaram e estava pregando no templo. E os homens do templo, os sábios, estavam perplexos com o conhecimento que Jesus tinha da palavra de Deus, que era um menino de 12 anos, como que ele podia ter tanto conhecimento? E com 12 anos, todos os meninos são levados para serem testados. Aqueles que são mais espertos, mais perspicazes, mais inteligentes, mais falantes, que têm melhor maneira de falar, de explicar, eram escolhidos pelos rabinos e se tornariam aprendizes de rabino. Jesus com certeza foi um desses, ele também se tornou um aprendiz de rabino. E então, tanto que vocês veem que quando Jesus se aproxima dos discípulos, quando eles estão pescando e eles o chamam, eles sempre chamam ele de mestre, porque ele era mestre na palavra de Deus. Então, conhecimento, aqueles homens não poderiam pegar ele na falta de conhecimento. Então eles tentavam criar laços para enganar Jesus. Só que Jesus conhece os nossos pensamentos. E Jesus sabia que a intenção deles era enganar a Jesus. Lá em Deuteronômio 22 diz assim, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Outro ponto aqui. Veja bem, achou foi só a mulher? Se ela foi pega em ato de adultério, tinha um homem. Por que eles não levaram o homem diante de Jesus? Porque aqui está bem claro, Deuteronômio 22. O homem, quando foi achado deitado com a mulher que tem marido, ambos vão morrer. Ambos estão em ato de adultério. Mas como assim? Só tem uma mulher? Eles achavam que Jesus não ia perceber que está faltando alguém? Tá, tem testemunhas, mas como assim só uma mulher? Cadê o homem? Então, eles queriam ver se Jesus não ia perceber a artimanha deles. Depois, lá em Deuteronômio 18 e 19, fala assim, preste atenção. Deuteronômio 18 e 19. Estes examinarão o caso com todo cuidado,
e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado. E o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Então, veja bem, aqueles homens tinham levado uma mulher que foi apanhada em adultério, mas que não tinha homem. Então eram dois que tinham sido pegos em adultério. Mas só levaram um. Testemunhas tem, mas eles estavam preparando para Jesus um golpe. Queriam pegar ele numa falha. E eles se esqueceram que Jesus entendia e sabia que o falso testemunho era morte. Lá, agora vamos chegar no Novo Testamento, em João 7,51, eu acho que foi José de Arimateia, tá um pouquinho antes, no João 7 mesmo, tá? Quem fala isso? Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo ou sem ter conhecimento do que ele faz? Ou seja, aquela mulher que estava sendo acusada, ela tinha o direito de ser ouvida por aqueles que julgavam. Ela tinha esse direito. Aqueles homens levaram ela já condenada, sem ela ter tido o direito de ser ouvida. Jesus também sabia disso. Outra coisa, Jesus não era um juiz do povo. Tinham homens que eram juízes. Apesar de ter os reis, porque só chega no rei aquelas causas que não conseguiam ser resolvidas entre os patriarcas, entre os juízes, entre os líderes, entre os príncipes. Então, para chegar no rei, já tinha que ter passado por um monte de gente. E aquela mulher não tinha tido direito. Outra coisa, para que a pessoa fosse apedrejada pelo seu pecado, ela tinha que ser levada para fora da cidade e do lado de fora da cidade ser apedrejada. Jesus estava no meio da cidade. Eles não poderiam apedrejá-la ali. Então, foram diversas coisas que eles queriam pegar Jesus. Foram muitas coisinhas. E aí, Jesus estava falando ao povo, trouxeram aquela mulher, fizeram a acusação, ele foi escrever no chão. Insistiram. Ele virou e falou: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Por que ele falou: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra? Porque a expiação pelos pecados era feita uma vez ao ano. Uma vez ao ano, todo israelita tinha que levar uma oferta no templo para expiação dos pecados. Então, até que ele levasse aquele animal, eles estavam em pecado. Então já tinham pecado. Jesus falou: se vocês não tiverem pecado, atire a primeira pedra. Eu sei que vocês estão em pecado. E muitos perguntam: e o que Jesus estava escrevendo na terra? Podia estar escrevendo os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cometerás falso testemunho. Os 10 mandamentos. Podia estar escrevendo isso que eu li aqui em Deuteronômio 19, 18, 19. Se for provado que o homem deu testemunho falso contra seu patrício israelita, será condenado. Podia estar escrevendo o nome daqueles homens que estavam lá. Podia estar escrevendo qual o pecado, lascívia, adultério, prostituição, que aqueles homens cometeram. Podia estar escrevendo muita coisa. Mas o que acontece? Que todos se esquecem que Jesus é o nosso advogado, meu e seu. Jesus não veio para
me julgai para te julgar. Não. Jesus não veio para nos julgar. Eu não lembro agora, em Coríntios 11, se eu não me engano, cabeça, eu esqueci de anotar aqui. Coríntios 11, fala assim, que quando a gente vai tomar a ceia do Senhor, fala que o próprio homem tem que julgar a si mesmo. Então, comer e beber. Comer o pão e beber o vinho, que é simbolicamente o sangue e o corpo de Cristo. Lá já está dizendo, quem tem que julgar é a própria pessoa, o pecado que ela está cometendo. Não é Deus quem vai julgar. A Bíblia está na mão. Você tem a Bíblia na mão. Se você tem a Bíblia na mão, você tem o conhecimento que você precisa para poder dizer, não, eu estou ou eu não estou em pecado. Eu fiz ou eu não fiz. Eu errei ou não errei. Tem lá a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, aqueles que têm nos machucado. Você tem que perdoar para ser perdoado. E você que comete, muitas vezes tem que se perdoar. É você quem tem que perdoar. É você que tem que julgar. Deus não vai fazer isso por você. Lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 9, mas principalmente os versículos 4 e 5. 1 Timóteo 4 e 5, tá? Não, desculpa, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Fala assim: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que ele está dizendo aqui? Deseja que todos os homens sejam salvos. Cristo morreu por todos. Mas nem todos vão vir a Cristo. Então, Deus não está para julgar. Jesus não está para julgar. Nós estamos no tempo da graça. O que é graça? É favor não merecido. Nenhum de nós merecia esse favor. E nem merece até hoje. Nenhum de nós merece esse favor. Mas Deus estendeu essa graça, esse favor a todos nós. Todos deseja que todos os homens sejam salvos. Para que todos sejam salvos, Deus não pode julgar. Ah, porque esse é adúltero, esse assassino, esse. Não. Deus espera que todos nós peçamos perdão e nos arrependamos pelas nossas falhas. Eu estou falando, você e Deus. Aquilo que você faz de errado aqui, a lei da terra vai te julgar. E você vai ter que pagar o preço, tá? Isso aí é você e a lei da terra. Eu estou te falando você e Deus. Então, Deus não veio para julgar. Jesus não veio para julgar. Você é que tem que se julgar. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo esta coisa para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Repetindo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está lá para advogar a nosso favor. Quem nos acusa é o inimigo, nosso inimigo. Ele nos acusa. Quem julga? Nós nos julgamos. Quem é nosso advogado? Jesus Cristo. Um acusa, nós nos julgamos, Cristo é nosso advogado. Então,
diante de tudo que eu falei, que você pôde ouvir aqui, que a lei veio para nos mostrar que nós, por nós mesmos, não conseguimos estar diante de Deus. O sangue de Jesus que está sobre nós é que nos justifica. Ele é quem é nosso advogado. Ele é quem está diante de Deus, intercedendo por nós. É Jesus. Então, eu não sei o que você fez, e eu não sei o que você faz, mas eu sei que se você se arrepender de coração e não voltar a pecar mais, Cristo vai aceitar o seu pedido. Se você quer ter um caminho novo, um caminho diferente, se você quer andar por um caminho que você vai ter um advogado ao seu lado, sempre intercedendo por você, eu convido você a se dirigir a uma igreja evangélica, falar com o pastor e aceitar a Cristo como único suficiente Salvador, descer as águas e se batizar. Para todos nós existe uma escolha. O arrependimento é escolha. Você pode resistir ao pecado se você desejar. Você pode receber essa vitória se assim você quiser. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu apresento a vida de cada um desses que está me assistindo. Que o Senhor esteja falando aos corações deles. Que o Senhor esteja dando alegria, sabedoria, discernimento, conhecimento na palavra de Deus. Que eles possam se arrepender e se achegar ao Senhor. Que eles possam estar diante do Senhor. E que o Senhor esteja com eles por onde eles andarem. Que toda vez que eles falharem, que o Teu Espírito Santo esteja falando com eles para que eles se arrependam e cada vez mais se aproximem do Senhor em santidade, em amor, em alegria. Pai, em nome de Jesus que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Volto a pedir para vocês, dá o joinha, faz o comentário, se inscreve no canal, compartilha. Deus tem sempre uma palavra para você. Fiquem na paz do Senhor.